E aí, deturpados, estamos de volta com o último episódio com o Thiago do Metal Militia. Thiagão, na lata, sem dúvida. Voltando final dos anos 90, começo dos anos 2000, naquela época, quem você apoiaria a treta? Metallica ou Napster? Vou te falar que naquela época eu acho que eu daria razão para o Metallica. Porém, anos depois, com tudo que aconteceu, eu daria razão. Na verdade, não é pro Napster enquanto companhia, é pros fãs que baixavam as músicas, né? Mas se você for ver, se não me engano foi 95, não lembro se foi 99, acho que foi 99, 2000. Cara, não existia os recursos que tem hoje. Exato. E mudou muito a questão das bandas ganharem dinheiro. Se você for perguntar pro Lars Ulrich, que é o homem do dinheiro do Metallica, você fala, Lars, vamos lançar um álbum amanhã porque ele vai vender, o Lars vai falar assim, ó, não. Por isso que o Metallica demora muito para gravar álbum. Por quê? Porque você não ganha mais dinheiro vendendo isso aqui. É show só, né? Você ganha dinheiro vendendo isso aqui. Tem graça. É show. Então, naquela época, eu acho que, claro, o Metallica se sentiu lesado e na figura do Lars, isso criou uma antipatia gigantesca do Lars com os outros fãs e tudo mais, mas depois o Metallica viu que não adiantava, era um caminho sem volta, tanto é que se você entrar num site aí, ó, anota aí, livemetallica.com, você vai ter um acervo de mais de 200 shows que você pode, além de escutar, muitos você vai conseguir baixar de graça, porque o Metallica disponibilizou isso. Então, ó, livemetallica.com. Entra lá, principalmente shows da década de 90 para trás, você vai poder baixar de graça para ouvir. Eu achei que era só show recente. Não, porque o Metallica viu que era um caminho sem volta e hoje, se você quiser, por exemplo, o último show que aconteceu em Viena, que no dia que a gente está gravando aconteceu ontem. Daqui 2 dias já vai estar lá nesse site, mas para você comprar o show, né? Então você paga, eu vou chutar um valor aqui, tá? $10 e você tem o show no seu celular, seu tablet, enfim, desses streams para você ouvir o show. Mas você paga $10. Entendi. Entendeu? Mas no site, no livemetallica.com, tem muitos shows de graça e muitos shows sensacionais que a pessoa pode baixar. Inclusive, depois eles fizeram até um plano, se não me engano, é $60 por ano, e você tem acesso a todos os shows, tanto em vídeo quanto em fotos. É como se fosse tanto em vídeo quanto áudio. Como se fosse um plano do Netflix. Entendi. Você paga, e aí todos os shows são gravados e você pode do Rock in Rio que eu fui, eu comprei as músicas. Ah, então. Eu comprei. Eu tenho o de São Paulo em CD, tá aqui, o de 2014, eu comprei. Mas eu concordo, eu acho que na época, ou você trabalha, você tem gastos, aí o Napster chega e distribui de graça. Eu entendi a visão do Lars. Sim. Né? Hoje em dia ele não teria essa visão. Mas naquela época, né? A desculpa do Napster na época era muito boa, porque ele não disponibilizava, era um programa que possibilitava as pessoas trocarem, né? Era um negócio completamente diferente e tal, rendeu muita treta entre os dois. O estúdio do Napster, mesmo que faliu depois, né? Sim. Ele revolucionou tudo, né? Como eu tava falando, streaming, download, revolucionou a maneira como nós fãs consumimos música, né? Exato. Até hoje em dia. Eu ainda sou, uma vez eu estava falando com o Rodrigo, hoje em dia eu não sou mais um fã de antigamente, cheguei a ter mais de 1000 discos, hoje em dia não tenho tanto. Sim. Só compro as bandas que eu gosto, mas sou consumidor, eu pago o Spotify, claro, tá certo, esse tipo de coisa, né? É isso mesmo. Essa coisa, mas as prediletas não tem como ter uma versãozinha tem que ter física e sempre tem hoje em dia, graças a Deus, uma versãozinha exclusiva para quem compra antes. Exatamente. Coisa. Thiago, teve aquele momento que a banda você falou, não atendeu minhas expectativas? Cara, é muito difícil responder essa questão, porque quando a gente é muito fã de uma banda,
a gente acaba relevando algumas coisas, principalmente quando as coisas saem. Então eu vou dar um exemplo. Eu comecei a estudar Metallica em 2001, eu tinha 14 anos. Então tudo que eu conhecia era o Garage e o SM. Tudo que eu conheci depois, óbvio, fui do programa passado que a gente falou, daí eu fui pegando as coisas de antigamente e tudo mais, e aí fui me interessando mais e mais. Mas quando eu lançou o Saint Anger, cara, eu só queria uma coisa nova do Metallica. Então, eu não vou te falar, o Saint Anger me decepcionou. Não, naquela época não, ao contrário. Eu pegava o Saint Anger e falava, meu, isso aqui o Metallica acabou de lançar, cara. Acabou de lançar. E ainda mais, era a turnê que viria pro Brasil. Sim. Né? Lógico, você ouvindo depois, você fala, poxa, é óbvio que davam pra eles fazerem melhor. Davam pra fazer melhor. Bem melhor, né? Mas assim, eu sei que esse aqui é um programa de gente que vive metal pra gente que vive metal. Só que, pra você entender o que é o Saint Anger, assista Some Kind of Monster. Thiago, todo mundo aqui, você tem fotos com rockstars, o Guilherme, eu. Uhum. Só que você tem algo que raramente alguém vai conseguir. É que você tem um vídeo, né? Um vídeo que eu estava na grade, olhando, morrendo de inveja assim, tô nem aí, eu falo mesmo, estava com inveja. Quem não estava com inveja? Quem não estava, exatamente. E assim, conta como que foi esse momento, como você ficou sabendo, como que ia ser, o que você sentiu na hora. Eu estaria de fralda, eu confesso que eu estaria de fralda. Vamos lá. Esse momento era no show de 2014, em que era uma turnê que era o By Request, as músicas eram escolhidas pelos fãs e que em algumas músicas o Metallica chamava alguns fãs que estavam no palco assistindo o show para poder anunciá-las. A turnê começou na Colômbia e eu, de praxe, vejo até hoje todas as fotos dos shows que passaram do Metallica. Então começou na Colômbia e aí eu vi as fotos e aí do nada eu vejo um monte de fã no palco. Vejo 2 amigos meus colombianos e um amigo meu venezuelano, que é o Chapterhead, o presidente do fã-clube de lá, aqui no James, o James meio agachado assim, e ele aqui. Eu mandei mensagem pra ele na hora, cara, como? Aí ele falou, ó, quem ganha o meet and greet tem o direito a levar uma pessoa para assistir o show do palco. A pessoa vai assistir o show do palco e consequentemente levar uma outra pessoa. Eu não tinha ganhado, mas eu conheci uma menina do Rio Grande do Sul que tinha ganhado o meet and greet, e aí eu falei assim, ó, eu vou te dar 2 notícias, uma boa e uma ruim. A ruim é que você ganhou o meet and greet, mas o James não vai estar no seu meet and greet. Só que a boa é que você vai assistir o show do palco. Ela falou, sério? Eu falei, sério? E você vai poder levar uma pessoa. Você me leva? Cara, ela podia falar, não, eu vou com alguém, eu vou não sei o quê. Isso que a gente só se conhecia por internet, não se conhecia pessoalmente. Ela falou, beleza, eu te levo. Meu, eu já tava garantido no palco. Aí beleza, veio o show e tal, ela foi, conheceu os caras e tal, e aí fomos pro palco. A regra é ficar lá e não... Não, a regra era o seguinte, você não podia passar de uma linha amarela, não podia tocar nos músicos, não podia fazer selfie com os músicos, não podia sair para beber água e no banheiro. Não podia, você tinha que ficar ali, se você saísse você não ia voltar. O James me chamou e tal. E aí, esse vídeo tem no YouTube, mas vou traduzir aí para as pessoas que eventualmente vão assistir que não vão entender. Aí ele chamou, né, falou assim, agora a gente vai chamar um amigo aí para anunciar a próxima música. Aí eu entro e ele fala, pô, você é familiar. Aí eu, pô, né, familiar, ó. Me conhece ou daí ele fala assim, daí ele fala assim, pô, você não mora no meu jardim? Daí eu, seu filho da puta. Daí eu falei, não. Eu falei, você tá engraçado, né? Daí ele ficou meio sem graça e tal, daí ele, não, eu achava que você acampava lá no meu jardim e tal. Daí eu falei, não, tudo bem. Daí ele,
Não, tô brincando. Pô, qual que é o seu nome? Daí eu falei, Thiago e tal. Daí ele, pô, fala da sua camiseta. Aí eu tava com a camisa do fã-clube do Brasília Elite. Daí ele falou, cara, muito obrigado pela dedicação que você tem ao Metallica. Então, essa é a frase da minha vida, né? Pô, o cara da banda que eu mais gosto me agradeceu por isso aqui que a gente tá fazendo. Então, isso é surreal, indescritível. E aí anuncio a música. Depois, o resto do show todo, ele vai pra perto aí onde eu tô, onde tá a galera que viu o show ali no palco, do lado esquerdo. Aí depois, no final do show, ele vai, me cumprimenta, me dá um abraço, diz que não tá falando na minha altura. E... Falar, cara, legal. Então assim... E Thiago, você falou da camiseta do Metal Militia, ela é diferente das outras camisetas dos fãs. O que ela tem de diferente e por quê? Porque assim, ó, a gente na verdade criou uma identidade. Eu não tô com ela aqui, eu tô com a do Match Club mesmo, né, que é o fã-clube gerido pelo Metallica. Mas a nossa do Brasília Elite, ela é toda amarela pra justamente ter essa raiz com o Brasil, com as cores do Brasil. E outra, você num mar de gente de preto, você de amarelo, é por isso que chega um James Hetfield e fala, você é familiar. Por quê? Porque tá todo mundo ali, ó, na grade de preto, e você é a única pessoa que tá de amarelo. E o amarelo é uma cor queira ou não, ela destaca. Muito. Então é por isso que a gente usa o verde e amarelo, que é pra se destacar, principalmente quando a gente tá no show, que é pro... se você pegar os vídeos oficiais do Metallica, em que a camiseta aparece, alguém com a camiseta ou a bandeira... Eu já vi várias vezes. Destaca muito, cara. Destaca bastante. muito. Na turnê do ano passado foram shows indoors, as meninas foram. Pra quem você acha que o Lars foi lá e deu a cerveja? Deu pra elas, cara, porque destaca, não tem jeito. Então assim... É um pontinho amarelo no mar verde. verde. Exatamente. Então lógico, a gente gosta de usar preto, óbvio, gosta. Qualquer metaleiro gosta. Mas ali no show do Metallica a gente criou essa identidade e a própria banda já reconhece isso. Entendeu? Então é por isso que a gente usa a camisa verde e amarela, né, com as cores do Brasil. Porque a gente é um fã-clube do Brasil. O fã-clube chama Brasília Elite por quê? Porque todo mundo do Brasil se sente representado. Exato. A gente poderia fazer um de São Paulo, podia, mas não, cara. Porque cada país tem o seu fã-clube, entendeu? Então a gente usa essas cores que é pra própria banda também achar a gente ali no mar de preto, entendeu? Vídeo, você tem um vídeo, você contou uma história fantástica. E foto? Cara, foto eu tenho com o Lars, o Rob e o Kirk, abraçado com eles, né? No meet and greet que eu ganhei. E tem umas fotos do lance do palco aí, né? Do vídeo e tal, com o James, né? Responsabilidades, direitos, deveres de ser o presidente do Metal Elite. Cara, a responsabilidade é grande, porque principalmente em época de turnê, quando os caras vêm, a gente organiza a festa oficial, né? Então a partir da semana que vem já vou começar a cuidar disso, né? Se eu não puder estar presente nas outras cidades, vou ver com os fãs dessas cidades que o Metallica vai tocar, para poder também organizar as festas. E nisso o Metallica manda pra gente um pacotinho que é intitulado Pacote de Doces, né? Que vem palhetas, vem revista, vem foto. Na verdade vinha mais quando o Match Club era pago, hoje em dia já vem bem pouco. Mas quando o Match Club era pago vinha revista, vinha foto, palheta, vinha um monte, vinha ingresso, vinha muita coisa. Animal. Eu lembro, Thiago, que nós estávamos lá no estoque. E você falou do processo das cores da camiseta me lembra da camiseta do Metal Elite, a verde amarela, que você pode responder judicialmente. Isso. As pessoas acham que não têm noção disso também, é muito legal. É o seguinte, ó, quando a gente vai querer fazer, principalmente camiseta, mas hoje tem fã-clubes que fazem palheta, faz adesivo, enfim. Por quê?
Tem um fã-clube que ele não tem bandeira. Ele é da Suécia, mas ele não tem bandeira. Ele chama TMCC. Qualquer um pode entrar nesse fã-clube. O que é o TMCC? É o The Metallica Collectors Club. Esse fã-clube, ele começou a fazer bootleg, caneca. Meu, Metallica viu? Tá certo. É. E aí é o seguinte, depois disso, por exemplo, a gente vai querer fazer a camisa de 2020. Aí eu mando um e-mail pro Metallica e o Metallica me responde, assim, me manda o modelo. Daí eu mando o modelo e falo assim, sua arte foi aprovada. Eu não posso escrever Metallica, não posso. Não posso ter nenhum logo do Metallica, não posso. Mas escrever Milite, a fonte do Metallica, isso eu posso. Aí eu mando pra eles, aprovam, e aí junto vem uma carta. Eu tenho que escanear essa carta, imprimir, escanear, assinar e mandar pra eles. Porque se eu vender, comercializar acima do permitido ou fazer qualquer alteração, eu sou responsável judicialmente por isso. Isso é interessante, né? Então, por causa desse fã-clube, o TMCC não, ele foi fechado, mas depois os caras pediram e eles abriram de novo, tá? Sem essa parte. Mas Essa parte de comércio. Né? É, e aí tudo tem que ser aprovado por eles. Então, qualquer coisa que a gente for fazer, a gente tem que mandar para eles primeiro. E aí eles aprovando, daí a gente pode fazer. Tá vendo? Thiago, diz pra gente, das músicas clássicas, qual você não gosta? E dos lado B, qual que você ama? Pode ser aquele lado B que a galera odeia. Puxa, eu gosto de todas as clássicas. Agora, se eu pudesse escolher e não escutar mais nos shows, eu escolheria principalmente Nothing Else Matters. E também Seek and Destroy. Apesar da vibe legal que tem no show, tem as bolas que caem e tudo mais, mas se eu pudesse escolher para não ouvir mais um show, não quer dizer que eu não gosto. Meu, certamente, Nothing Else Matters foi a música que eu mais ouvi na vida, porque toca em rádio até hoje, cara. Exato. Então não tem jeito. Mas assim, se eu pudesse escolher e não ouvir mais um show, seriam essas duas. Agora, lá do B, foi as que eu já citei aqui, The House, The Jack Build, eu amo, The Out of Turn, amo. Falando no último álbum, Here Comes Revenge, é uma música sensacional, sensacional. Spiral the Bone é uma música sensacional. Nossa, ótimo. Falando do Death Magnetic, My Apocalypse, That Was Just Your Life. Só a batida do coração quando começa a música já dá um negócio assim. E não nem tanto pela música, mas pelo clipe, pela letra e porque significa. Se você nunca viu esse clipe, faça um favor para sua vida. Veja o clipe da The Unmet Feeling Metallica, do Saint Anger. Antes de finalizar, Thiago, você tem um canal aí de esportes. Tem um canal de esportes que é uma Fala um pouco pra gente aí do canal que você tem. É o Destaque Esportivo BR, em que eu falo. Falar de futebol para o brasileiro é fácil, né? Então eu falo de futebol internacional. Mas eu gosto muito de NFL e divido uma paixão aqui com o meu amigo, que é NBA. Nossa. NBA, que eu sou fã. Uma paixão também. Muito fã. E eu vou falar de basquete, eu vou falar de NBA. Então, entra lá, Destaque Esportivo BR. O link estará na descrição do canal dele. Agradeço bastante. E eu, assim, na minha vida é tudo mais ou menos que misturado, assim. Então, heavy metal, Metallica, futebol, tudo meio que misturado, e o basquete também. Então, para você que é fã de NBA, principalmente de NFL, acompanhe lá. Terminou aqui, mas ainda tem muito conteúdo rolando nas redes sociais e vai ter muito vídeo também rolando nesse tempo até a segunda temporada aqui também no YouTube. Então não deixe de seguir a gente, continua acompanhando. Tem coisa boa por aí ainda. Prepara para esse colo. Então agora, para encerrar de chave de ouro, se eu não acertar a gente vai repetir, tá bom? Mas aqui no Deturpando a gente fala de metal para quem vive metal. Não é bem assim, mas então vamos acertar. Vamos lá. Não se discute metal com quem não vive metal. Então, aqui no Deturpando, não se discute metal
com quem não vive metal. Galera, valeu, até a próxima. Metal, é isso aí. So we have another friend of ours coming out here to introduce the next song. Who is it? Hi. Familiar. Looks very familiar. Oh, I don't think so. No. I'm small, right? Oh, yeah. You're funny. No, you were camping in my backyard. I think so. No, kidding. What's your name? Thiago. Thiago. This is Thiago. Tell us about your shirt. Yeah, I am chapter head of Brazilian Militia local chapter. It's official fan club chapter in Brazil. Yeah. Well, thank you. Thank you very much. Thank you for your dedication to Metallica, man. I thank you. So, you're from Brazil? Yes, I'm from São Paulo. Okay, all right. All right, what is the next song? Hey, the Metallica family of São Paulo. Do you want some more?